Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Zilmar e hoje nós estamos aqui para mais uma revisão de história. Não sei se você lembra, mas nas últimas aulas nós falamos de Império Romano. Então agora pegue seu caderno, pegue seu material, presta atenção na aula e anota tudo porque a sua prova está chegando, ok? Então bora lá para a aula. Bom, pessoal, é o seguinte, nas últimas aulas nós aprendemos o seguinte, que a história de Roma, por ser muito grande, ela passa por três fases: a monarquia, a república e o império. Na monarquia nós temos a formação aí, a chegada dos povos e nós vamos ter a origem de Roma, certo? Na república, que é coisa pública, o governante, o Senado, ele vai dar uma certa atenção mais para aquela classe social lá que você aprendeu, que é o plebeu. E o império é quando nós vamos ter os imperadores que vão cuidar daquele vasto império aí que vocês viram que Roma conquista com o passar dos anos, tá? Então vamos lá. Formação do império. O grandioso Império Romano passou por um longo período de expansão e estabilidade. Por cerca de 5 séculos, ele se destacou como o maior de todos os impérios. E ele foi fundado em 27 antes de Cristo, quando Otávio, lembra o primeiro imperador, ele se autoproclamou imperador romano, se auto-intitulando Augusto. O que significa mesmo Augusto, que eu esqueci? Ah, divino? Sim, você acertou. E tornou-se o primeiro imperador e com isso marcou o fim da república. Bom, esse império, pessoal, ele vai ter algumas características. Bom, o império ele tinha uma das principais características, sua vastidão territorial, abrangendo regiões da Europa, da Ásia e da África. A sua economia era baseada na agricultura, no comércio e na exploração de recursos naturais. O direito romano, que influenciou nos sistemas jurídicos modernos. Olha aqui para mim. Eu não sei se você está lembrado, mas com a lei das 12 tábuas, que era aquela lei que vai, no caso, dar origem ao direito moderno, aquela lei das 12 tábuas foram leis que vão ser escritas, porque na Roma Antiga não tinha lei escrita, a lei era falada. Então, a lei das 12 tábuas, ela vai ser escrita para que todo julgamento, independente de que classe social você seja, esse julgamento seja justo, ok? Lembrou? Então, bora lá continuando, na tela. Nós vamos ter aí os principais imperadores romanos. Dentre eles, podemos destacar Otávio, Tibério, Calígula, Nero, Vespasiano. É interessante falar que no governo desse imperador aqui, foi dado início à construção do Coliseu, pessoal, tá bom? Que uma curiosidade, o Coliseu não se chama Coliseu, é o nome popular, é chamado de Anfiteatro Flaviano, tá bom? Tito, Nerva, Trajano e assim sucessivamente. Bom, o Augusto, que foi o fundador do Império, que é o Otávio, que é o primeiro imperador. Nós temos aí também o Nero, que é lembrado por suas excentricidades, quanto por grandes obras, pessoal. Então, esse Nero aqui é ele que vai colocar fogo em Roma, é ele que vai perseguir os cristãos, e ele vai mandar matar a própria mãe, para você ter uma ideia de como ele era ruim, tá bom? Bom, e como que esse império ele vai chegar ao fim? Olha aqui para mim. Pessoal, o Império Romano ele vai chegar ao fim por vários motivos. Dentre eles, a invasão dos povos germânicos. Como foi falado nas outras aulas, o império ele ficou muito grande, então ele teve que ser dividido para, assim, os romanos tentarem proteger essas fronteiras. Mas não vai dar certo, por quê? Porque faltava mão de obra. Então,
os escravos estavam escassos, o exército estava totalmente desalinhado. Então, isso vai dar espaço para esses bárbaros, para esses germânicos entrarem. Então, na medida que os povos bárbaros germânicos, eles entram, eles vêm de fora entrando em Roma, a população, ela vai para o campo. Então, a invasão dos povos germânicos é um dos motivos. Outro motivo vai ser o enfraquecimento do exército, pessoal. Por quê? Eles brigavam entre si, eles não chegavam a um denominador comum. Então, como o exército ele não chega, digamos, a um denominador comum, o exército ele também vai ajudar com que o império ele caia, tá bom? E o que vai acontecer? Além disso, quando os povos chegam, nós não vamos ter mão de obra. E aí isso vai ficar ainda mais fácil, tá? Para que esses povos dominem o Império Romano e o Império Romano caia. Lembrando que a população, ela vai embora para o campo, então esses escravizados que se chamam de escravos, mais tarde vão receber um outro nome que se chama servos, que vão ficar lá no campo trabalhando para os senhores feudais. Na tela, por favor. Bom, vamos ter aqui o último imperador romano, que vai ser chamado de Rômulo Augusto, que vai ser deposto pelo Odoacro, que é aquele rei dos Érulos, que é um povo germânico, um povo invasor, um povo estrangeiro, um povo bárbaro. Então, quando ele é deposto, quando ele é tirado do trono, nós temos aí o fim do Império Romano do Ocidente. E como nós já falamos nas outras aulas, só vai ter mesmo o Império Romano do Oriente, que vai ficar em pé aí por mais 1000 anos, tá bom? Olha aqui para mim. Feita a revisão, agora nós vamos fazer algumas questões para ver se vocês estão craques, se vocês prestarem atenção na aula e para ver se vocês vão tirar uma boa nota nessa prova. Então vamos lá, presta bem atenção e acompanha comigo. Bom, vamos para as questões. Temos aqui a primeira questão de tudo que nós falamos até agora sobre Roma. Vamos lá, bora ver se você está craque, se você vai acertar. Questão 1. O Império Romano teve seu início oficial em 27 a.C., quando Otávio assumiu o título de Augusto. Esse período marcou o fim das guerras civis e o início de uma era de estabilidade e expansão chamada de Pax Romana. Qual fator foi determinante para a transição da República para o Império? Ou seja, o que aconteceu que foi determinante para que a República caia e venha o Império? Bora lá, ver se você vai conseguir responder. A imposição do cristianismo como religião oficial do Estado. B. O fortalecimento do Senado Romano como órgão principal do poder. Lembra, ele sempre foi o órgão principal, ele sempre foi poderoso. Então, essa daí, a B, obviamente não é. C. A concentração de poder nas mãos de generais como Otávio. D. A divisão do Império em partes oriental e ocidental, lembrando que ainda não havia feito essa divisão. E E. A derrota dos povos germânicos em batalhas no norte da Europa. Lembrando que esses povos aqui nem tinham chegado ainda, pessoal. Então, qual que é a resposta certa aí? Pensou? Bora lá. Acertou quem falou, quem marcou a resposta C, a concentração de poder nas mãos de generais como Otávio. Lembra, o Otávio vai ser o primeiro imperador de Roma, tá? Então vai ser essa passagem aí, da República para o Império. Pois bem, bora lá para a segunda questão. O Império Romano é conhecido por sua vasta extensão territorial,
sistemas de administração eficientes e contribuições culturais. Entre as características marcantes, destaca-se a criação de um conjunto de leis que influenciou várias civilizações posteriores. Qual elemento melhor representa a estrutura do Império Romano? Vamos lá. A. Um sistema de transporte baseado em cavalos e rotas navais privadas. Estranho, né? B. A construção de grandes monumentos religiosos dedicados ao cristianismo. C. A divisão territorial em províncias administrada por governadores e ligadas por vias. D. A centralização do poder exclusivamente no Senado romano. E E. A ausência de influência cultural externas devido ao isolamento. Bom, pessoal, acertou quem falou a letra C. Por que foi tão eficiente? Porque como o território era muito grande, esse território ele foi dividido em várias partes e nessas partes haviam vários governadores que iriam governar e também, no caso, como era governador, ele trabalhava junto com o imperador. Então, acertou quem marcou a letra C. Questão 3. O declínio do Império Romano do Ocidente foi um processo que envolveu crises internas e invasões externas. Em 476 d.C., o último imperador romano do Ocidente, Rômulo Augusto, foi deposto. Qual fator contribuiu significativamente para o fim do Império Romano do Ocidente? Ou seja, o que marcou o fim desse império? Vamos lá. A expansão econômica e demográfica do império. B. A unificação política entre o Oriente e o Ocidente sob um único governante. C. A chegada do cristianismo e a destruição de templos pagãos. D. A instabilidade interna agravada pelas invasões de povos germânicos, como os vândalos e os godos. E a concentração do poder em Constantinopla e o abandono de Roma como capital. Pessoal, tá bem óbvio e, obviamente, quem marcou a letra D acertou. Por que o império ele cai? Pelas invasões de povos germânicos, como os vândalos e os godos. Bom, chegou aquele momento que vocês adoram, que é o Decolando para o Futuro, onde eu trago aqui algumas questões do Enem para ver se realmente vocês estão craques. Na tela. Quatro. O Império Romano é considerado a maior civilização da história ocidental e durou 5 séculos. Começou em 27 a.C. e terminou em 476 d.C., com a invasão dos povos germânicos, os bárbaros. O Império Romano começou com Otaviano Augusto e terminou com Rômulo Augusto. O Senado servia para apoiar o poder político do imperador. Podemos identificar como uma característica do Império Romano: A. Não praticavam comércio e escambo com outros povos de suas fronteiras. B. Libertava os povos conquistados dentro da democracia. Pelo contrário, eles pegavam para ser escravos. C. Tinha um poder descentralizado em relação às províncias e Roma possuía pouco controle. Não, o poder era centralizado na mão do rei. D. Tinha como característica religiosa o monoteísmo. Não, eles eram politeístas. E E. O governante tinha cargo vitalício e sua expansão territorial era obtida por conquistas ou golpes militares. Acertou quem marcou a letra E.
Bom, pessoal, chegamos ao fim da nossa aula, ao fim da revisão. Espero muito que vocês tenham gostado da aula, que vocês tenham entendido, que vocês estejam entendendo. E eu desejo por hoje uma boa prova, leiam as questões, prestem bem atenção e até a próxima aula. Tchau!